Tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque o transfer ban foi confirmado. Só que esses valores podem aumentar. Eu vou te explicar essa história. Como é que fica a janela de transferências e o sorteio da Copa do Brasil. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora atualizar as notícias do Timão porque aquilo que a gente esperava aconteceu. O Corinthians correu para confirmar e inscrever o meia atacante Vitinho, ex-Botafogo, Inter, Flamengo, jogador muito conhecido que estava na Arábia Saudita, sem clube desde que encerrou a temporada há cerca de 2 meses. O Fabinho Soldado foi lá, 31 anos o Vitinho, acertou com ele já foi anunciado, tudo certo. Acho que é um jogador que vai agregar, tem uma ótima finalização, jogador que não é mais um velocista, mas tem característica de drible, de presença no ataque, é muito bom jogador. Acho que o Corinthians acertou diante das dificuldades que tem. E elas aumentam a partir de agora. O Corinthians correu para contratar o Vitinho, que era uma negociação encaminhada, na segunda-feira, porque sabia do que poderia acontecer e aconteceu. O Corinthians já havia sido condenado, né, em última instância, pela Corte Arbitral do Esporte, a pagar os 33 milhões de reais ao Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Corinthians pagou a primeira parcela, não pagou o restante e com juros, multas, trâmites, custos jurídicos, tudo isso, o custo chegou a 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Se o Corinthians não pagasse, até essa segunda-feira, ele sofreria uma das sanções previstas pela FIFA, que é justamente o transfer ban, que é justamente a impossibilidade de você inscrever jogadores. Você pode contratá-los. O Corinthians pode contratar quem ele quiser, só que ele não pode inscrever. Nessa janela e nas próximas 2. Olhem o tamanho do pepino. Não pode inscrever nessa janela, na janela do final do ano e na janela do meio do ano que vem. Só na janela do final de 2026 para 27. O Corinthians poderia voltar a inscrever os jogadores. Ou paga o valor e pronto, a sanção é derrubada. De onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, eu não sei, porque ele já antecipou receitas da Liga Forte. O Osmar Stabile é um presidente interino, tem que aguardar novas eleições aí previstas pelo Conselho Deliberativo para a gente entender essas eleições de forma indireta, ou seja, apenas por membros do Conselho que votarão, para a gente saber qual será o presidente até o fim de 26, até o fim da gestão que seria do presidente Augusto Melo, presidente impeachmentado no último sábado. Pois bem, e agora que você não pode contratar? Você tem que pagar esse valor, beleza. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos passos. O fato é que as contratações estão emperradas, interrompidas. O Corinthians não pode mais contratar ninguém. Como eu disse, pode, não pode inscrever, então não vai contratar. Não pode contratar nesse momento. Mas esse valor de 33 milhões de reais, que já não é baixo, por um zagueiro que você pouco utiliza, porque ele realmente se mostrou, desde que chegou, insuficiente, ele pode aumentar. Por quê? Porque ainda tramita também no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, processos envolvendo Rodrigo Garro e Matias Rojas. Lembram dele? Pois bem, só o Rojas, 40 milhões de reais. O Garro, mais 25 milhões de reais. Então a gente está falando de 65 milhões de reais, com os 33, estamos falando aí de cerca de 100 milhões de reais que o Corinthians terá que despender para poder liberar, né, destravar esse transfer ban e poder contratar. Como isso vai acontecer, gente? Eu não sei. O fato é que o Corinthians ainda aguarda essas 2 decisões a respeito do Rodrigo Garro e do Matias Rojas, mas também já houve derrotas jurídicas do clube que apenas aguarda a punição, a sanção, para ter que pagar, né? O Tajeres, no caso do Rodrigo Garro, e o Matias Rojas, o próprio, que entrou com uma ação de justa causa contra o clube, contra o empregador. Eu nunca tinha visto isso, porque simplesmente combinaram uma coisa com o Rojas, não cumpriram, e ele já tinha ameaçado fazer isso e fez. E tá aí, né? Foi uma incompetência, uma barberagem dessa gestão que culminou nesse, não só no valor estratosférico de 40 milhões por um jogador que você não usou, mas também pela implicação jurídica e administrativa, que é um transfer ban impedindo o clube de contratar. Olha que insanidade. E o Félix Torres é a mesma coisa.
O Santos Laguna enviou não sei quantos e-mails cobrando e nenhuma resposta. Vocês esperam o quê? Que o clube que vendeu o jogador, que depende muitas vezes desse recurso, faça o quê? Cara, não vai me pagar? Tá bom, vou acionar a FIFA. E é o que está acontecendo. Então, o Corinthians também colhe frutos de péssimas administrações. Meu Deus do céu. De péssimas decisões. E aí tem a ver também, nesses casos especificamente, então, dessa gestão. Não apenas daquelas passadas que merecem todas as críticas. A gente está falando de caras que hoje estavam há pouco tempo no Corinthians e continuam fazendo as mesmas coisas erradas e jogando o clube, né, às traças da maneira como está. Enfim, vamos lá, vamos falar de coisa boa, tentar olhar por um prisma um pouco positivo, porque o Corinthians eliminou o Palmeiras, está nas quartas de final da Copa do Brasil, não vai bem no Brasileiro, é verdade, né? Ganhou um jogo nos últimos 10, mas na Copa do Brasil tem um treinador que é especialista, já ganhou 3 competições, gosta de mata-mata, eliminou o Palmeiras, alguns favoritos ficaram pelo caminho, como o próprio Flamengo, como o próprio Palmeiras, como o próprio São Paulo, e agora? E agora que o Corinthians terá pela frente o Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo, inclusive, num jogo de ida em que o São Paulo poderia ter feito muito mais do que o 2-0, depois toma um gol, vira 2-1, deixando uma vantagem mínima de apenas um gol de diferença para decidir fora de casa, na Arena da Baixada, perde o seu goleiro Rafael com 3 minutos de jogo, entra o Jandrei, que é contestadíssimo, né? Inclusive já foi embora, já foi jogar no Juventude, toma um gol de uma bola extremamente defensável, como havia tomado no primeiro jogo, inclusive, e esse 1-0 leva a decisão para os pênaltis. O Santos, goleiro do Atlético, pegou as 3 penalidades. A terceira, inclusive, do próprio Jandrei, que não sei por que quis ali, sei lá, salvar toda a sua reputação num pênalti e, na verdade, jogou tudo a perder. Mas por que eu fiz esse resumo? Porque o Atlético, assim, não tem a prioridade, não tem como prioridade a Copa do Brasil, e sim a Série B, onde o time está numa situação até bem difícil, acho que é 12º, perdeu para o Criciúma agora, recentemente. O Odair Hellmann, que é o técnico lá, tem dito claramente que, ok, estamos indo e tal, ou seja, o Atlético não queria nem passar pelo São Paulo e passou. Não estou dizendo que ele não vai querer passar pelo Corinthians. O Atlético sabe que daqui a pouco, né, se chegar numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, vai fazer história, vai arrecadar dinheiro, vai dar moral daqui a pouco para se recuperar na Série B também. Os caras, obviamente, vão jogar quando entrarem em campo. Mas existe um foco estabelecido que não está na Copa do Brasil. E vamos lá, é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dá para dizer que o Corinthians deu um pouquinho de sorte no sorteio. É sempre complicado falar isso, né? Mas assim, entre todos os times é o único da Série B. E o Corinthians tem mais time que o Atlético Paranaense. E decidirá em casa, nesses confrontos que acontecerão no final de agosto e início de setembro. O primeiro jogo será em Curitiba, na Arena da Baixada, e a decisão na outra semana dentro da Neoquímica Arena. Ou seja, o Corinthians tem pleníssimas chances de bater o Atlético Paranaense nesses 2 jogos e chegar até uma semifinal de Copa do Brasil. O que acontece com o Corinthians é inacreditável. No meio de tudo isso, da crise política, administrativa, financeira, jurídica, no meio de tudo que está rolando, o Corinthians ainda pode chegar numa semifinal de Copa. E aí, no chaveamento, vai pegar o vencedor do Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Galo. E aí dá jogo, né, gente? Claro que até lá o Memphis está de volta, o Carrilho não volta mais, mas assim, se tiver Memphis, Yuri, Garro, jogadores titulares, dá jogo contra Cruzeiro ou contra Galo. Acho que dá. E aí, o Corinthians pode até chegar numa final de Copa do Brasil, onde do outro lado tem Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. É uma competição muito interessante e muito possível, né? Porque a gente está falando de mata-mata, onde as coisas se equilibram. Então, acho que o Corinthians tem muitas dificuldades nesse momento, mas, ao mesmo tempo, acaba superando certos desafios por conta da história, da torcida, do mata-mata e de tudo que vocês já sabem. O que vocês acham que vai rolar? E sobre essas dívidas, hein? Sobre o Transfer Ban, que loucura. Comenta aqui. Nação corintiana, vamos falar de dinheiro agora, porque o Corinthians deu um up no contrato de televisão dele e tem muita grana chegando por aí. De hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Corinthians, que vai se tornar o clube que mais arrecada dinheiro com direitos de transmissão no Brasil.
Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos na manhã desta terça-feira todo o encaminhamento até a final da competição, começando pelas quartas de final com 2 clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos também Vasco e Botafogo. Fluminense pega o Bahia, o Corinthians pega o Atlético Paranaense. Queria falar sobre cada um desses confrontos. Para mim, o grande sortudo do sorteio foi o Corinthians, que terá pela frente um Atlético Paranaense em crise. Furacão, que eliminou o São Paulo na fase anterior, vive uma fase bastante ruim. Por exemplo, não vence, ou melhor, só venceu uma única partida nos últimos... Tô pegando aqui direitinho, 8 jogos. Então o Furacão vem de uma vitória, justamente a vitória por 1-0 contra o São Paulo nas últimas 8 partidas. Hoje, o Atlético Paranaense está mais perto do Z4 da segunda divisão do que do G4. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de desvantagem em relação aos times que hoje subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para completar, é importante contar que o Corinthians ainda enfrenta o Atlético Paranaense no jogo decisivo como mandante. Sobre os clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Baita rivalidade, 2 times gigantes que vivem fase bem legal e são favoritos ao título. O Atlético joga primeiro em casa na Arena MRV e a decisão acontece no Mineirão. Para mim, o principal jogo dessa fase de quartas de final. Para completar, contar que Fluminense e Bahia fazem um confronto super equilibrado. Não consigo prever favorito para essa decisão. O Fluminense vem de competições maiores, como por exemplo a Copa do Mundo de Clubes, mas o Bahia tem boa campanha, inclusive no Campeonato Brasileiro. Para completar, falar sobre o clássico entre Botafogo e Vasco, jogo de ida em São Januário, jogo da volta na casa do Botafogo. Vejo o Botafogo com um ligeiro favoritismo. Os próximos confrontos também estão definidos. O vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave, temos o Botafogo versus Vasco, enfrentando o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia. Importante dizer que os times que participam dessa fase de quartas de final, já tem 4 milhões e 700 mil garantidos. Aqueles que forem à semifinal embolsam 9 milhões e 900 mil reais. E os que chegarem à final, esses vão estar garantidos. Isso porque o prêmio para o vice-campeão é de 33 milhões de reais. Já o vencedor da Copa do Brasil de 2025 leva para casa 77 milhões de reais. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com o Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário, também deixa seu like. Nação, isso é gigante. Esse contrato firmado é um divisor de águas para o clube, um tipo de negócio que muda o rumo da temporada e pode dar um fôlego enorme para honrar compromissos e investir em reforços. E aí, fiel, o que vocês acham dessas notícias? A punição preocupa ou você acha que o Corinthians vai resolver rápido? E sobre o acordo da TV, isso é um facilitador para o Corinthians? Comenta aí o que você achou, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!